Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Livro de Hebreus, capítulo 10, verso 22. Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Reis e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre 3 alicerces da vida cristã. Amados, a igreja tem que ter um alicerce. Nós temos 3 alicerces que são fundamentais para o crescimento e para a firmeza da igreja. O primeiro alicerce é o alicerce da fé. Mateus 21, 22 diz assim: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Então, crer, ter fé é essencial, amados. Orar com fé não é questão de quantidade, mas de qualidade. Não é fé rudimentar, mas é fé amadurecida, é uma fé consciente. É a dependência de Deus que leva a pedir aquilo que embora impossível para os homens, é possível para Deus. É a dependência de Deus em tudo aquilo que nós não podemos fazer. E mesmo que nós podemos, nós colocamos nas mãos de Deus. A oração da fé não pede o absurdo, mas segundo o propósito de Deus. A oração da fé não é para mostrar poder, mas buscar a vontade de Deus. A oração da fé, amados, não é exibicionista, não explora a vontade do povo prometendo curas e milagres. Se Deus quiser, pode curar e fazer milagres sim. Mas isso é a consequência do relacionamento com o Pai. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Está no livro de Marcos 16, verso 7. Mas quando não há esse relacionamento, as coisas não acontecem, amados. Os milagres não acontecem, as bênçãos não chegam. A fé é o que nos leva a reconhecer o senhorio de Jesus Cristo sobre todos nós. É na fé que alcançamos as mais improváveis vitórias da nossa vida. A palavra nos diz que Deus nos ouve, 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Quando não temos relacionamento, amados, temos que marcar hora e dia para falar. Mas se temos um relacionamento íntimo com Deus, podemos nos achegar e pedir o que quisermos. Jesus nos ensinou a orar com palavras e ações. Oração é orar com ação. Quer um exemplo? E orando não usei de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mateus 6, verso 7. Na oração, o nosso espírito fala com o Espírito do Senhor, que leva a nossa oração até ele. Quando a igreja primitiva orava, o lugar onde eles estavam tremia. Atos 4:31 nos diz assim: e, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A palavra do Senhor, amados, é poderosa. Em nome de Jesus, podemos pedir o que quiser e segundo a sua vontade nos será dado. Orar, amados, é o alicerce da fé. No livro de Efésios 11:6 nos diz que sem fé não podemos agradar a Deus. O segundo pilar que nós podemos dizer que é essencial na vida da igreja é o alicerce da santidade. Em Levítico 11:44 nos diz assim: porque eu sou o Senhor vosso Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Os pecados, amados, devem ser afastados do comportamento do cristão. No livro de 2 Coríntios 7, verso 1 diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Deus não convive com o pecado, mas ama o pecador. Por isso ele quer te ver livre do pecado. Ele quer te ver, amados, uma vida de liberdade. Se você está em pecado, ele não ouve as suas orações. É necessário arrependimento, é necessário confissão, é necessário desenvolver um estilo de vida espiritual sensível ao pecado. Um nível de vida, amados, que mostra que você é um filho de Deus. No livro de Isaías 1, verso 15 e 16, vai nos dizer assim: por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Reconhecer que a raiz do pecado está entre nós, já é um grande passo, amados, para sair da linha do pecado. O livro de Salmos 51, 1 e 3 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo as multidões das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Reconhecer que pecou, que agiu de maneira inadequada. Aqui o salmista reconhece seus erros e pede compaixão do Pai.
Ser santo é uma ordem de Deus. 1 Pedro 1,16 diz que seja santo porque eu sou santo. O distanciamento do pecado é o alicerce da santidade. Entenderam? Quanto mais longe do pecado, mais reforçado fica o alicerce da santidade. Quanto mais longe do pecado, mais perto estaremos de Deus. E o terceiro alicerce que nós temos que falar, amados, é o alicerce da perseverança. No livro de Atos 42 a 46, ele disse para não desanimar quando não alcançamos o objetivo. Não desistir. Às vezes oramos e queremos ver o resultado na hora, mas não é bem assim que acontece. Deus pode nos dizer de 3 formas: sim, não e de agora não. Sim, podemos ver na hora a nossa oração respondida. Não, nunca vamos ver a nossa oração respondida. Ele pode dizer agora não. Por que agora não? Porque Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Isso o qualifica para fazer da forma dele. Não podemos questionar o nosso Criador. Afinal, ele é quem sabe todas as coisas. Orar com perseverança, com a alma, com alegria no coração, sabendo que podemos pedir, crendo e seremos atendidos. Orar com perseverança, com a alma, com alegria no coração, sabendo que o que pedirmos, crendo, seremos atendidos. Mateus capítulo 7, versos 7 e 8 diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Orar com o Espírito, não permitir que as emoções guiem a nossa oração. A igreja deve perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, verso 13. Este, amado, é o alicerce da perseverança. E eu vou concluir essa palavra dizendo assim: a igreja, amado, cresce quando anuncia a palavra do Senhor. Não pregar o que os homens querem ouvir, mas o que Deus quer dizer aos homens. A igreja primitiva pregava a palavra com intrepidez, com ousadia e com determinação. Uma igreja cresce em qualidade e quantidade quando está alicerçada na fé, na santidade e na perseverança. A igreja tem que evangelizar para crescer em quantidade. Uma igreja cresce em qualidade e quantidade quando está alicerçada na fé, santidade e na perseverança. A igreja tem que orar para crescer em qualidade. A igreja tem que evangelizar para crescer em quantidade. Amados, que Deus os abençoe e vos guarde, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E até o próximo vídeo.